Sejam todas muito bem-vindas a mais um encontro da formação da Mulher Diamante. Para quem não me conhece, aqui tem convidadas, vão ter pessoas assistindo gravada essa aula. Eu sou a Priscila, mentora e fundadora da formação Mulher Diamante. Hoje a gente vai mergulhar em um dos pilares mais sagrados da nossa vida, que é o pilar filhos. Acredito que hoje, com um bebê de 1 ano e 2 meses, eu tenho uma autoridade diferenciada para falar sobre isso. É claro que o conhecimento, ele liberta, e a gente sabe que muitas das vezes a prática não é perfeita como a gente imagina. É aquela velha frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce um monte de dúvidas, né? Um monte de perguntas, mas acredito eu que trazer informação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, despertar esse sagrado que é a maternidade dentro de nós todos os dias, com toda certeza faz a gente ser melhor todos os dias também. Então, na correria do dia a dia, eu acredito aqui que muitas não param para ler sobre a educação, como criar valores, como trazer a vida espiritual para os nossos filhos, né? Eu estudo sobre isso, é o meu canal, é a minha vida, né? Para quem não sabe, aí eu estou transformando todo o meu pilar profissional por conta da chegada do bebê. O Gustavinho é um milagre de Deus na nossa vida, porque o meu ex não podia gerar, então a gente viveu um milagre. Depois de 3 anos de casamento, sem se prevenir, com muita oração, muita unção, o Gustavo veio para trazer muita alegria para a minha família. Então, esse pilar aqui, falar sobre ele hoje, vem junto uma responsabilidade muito grande, porque nós não somos perfeitas, e quantas vezes a gente tenta acertar, e quando a gente menos percebe, nós estamos errando em alguma coisa, né? Não sei vocês, mas todos os dias eu me pego querendo ser melhor em alguma coisa com o Gustavo. Agora mesmo eu estava finalizando alguns detalhes da aula e ele estava chorando, querendo atenção, e eu não podia dar atenção, e aí eu estava tacando um brinquedo nele, tacando outro brinquedo nele, para eu conseguir finalizar. E isso vai acontecer, né? Por mais que a gente vá aqui falar sobre a importância da qualidade de tempo, da entrega, nem tudo vai ser perfeito, mas quando a gente tem o caminho, o nosso principal objetivo é ter a consciência de seguir o que a gente sabe que é certo, e não ficar perdida a ponto de trazer a maternidade como uma negligência na nossa vida. Certo? Tudo bem aí, meninas? Vamos começar então? Olha só, peço que vocês peguem papel e caneta, você que está assistindo gravado também, peço que vocês reajam aqui quando algo fizer sentido para vocês, comenta, manda joinha, manda coração. Eu sou movida a energia, então tudo que vocês entregam me ativa para eu entregar em dobro, 1000 vezes mais para vocês. E antes da gente começar, deixei esse QR Code aqui para você que não é da formação. Esse QR Code é um grupo meu VIP, onde eu passo informação, passo muitas informações, às vezes tem ofertas, aulas gravadas, é aqui que você recebe todos os conteúdos. Então, entra, aponta a câmera aí do seu celular nesse QR Code lindo e vem fazer parte desse grupo de mulheres que muitas vezes ainda não entraram na formação, mas estão ali aproveitando muitas coisas para ser lapidada em 11 pilares da sua vida. E é aqui nesse grupo que a gente continua a nossa conversa, eu compartilho insights e a gente vai se fortalecendo mutuamente, tá? Então, não perde tempo, clica aí no QR Code para a gente conseguir se conectar cada vez mais. Bom, essa missão, né, de cuidar, de educar, essa confiança que Deus nos deu de maternar, de trazer, gerar uma vida para o mundo, eu quero aprofundar hoje para que muitas de nós possamos receber com essa sensibilidade mesmo de atuar no nosso dia a dia com os nossos filhos. Pode ser que tenha alguém aqui que não seja mãe ainda e tem um desejo de ser mãe, parabéns. Muitas das vezes a gente tem que se preparar antes para o nosso milagre acontecer. Para quem também não sabe, ter filhos sempre foi meu maior sonho. Eu lembro que eu tinha 15 anos, meus filhos já tinham nomes, né? Se fosse menina, ia ser Beatriz, se fosse menino, ia ser Gustavo ou Matheus. E desde então, eu
sempre li, estudei. Quando alguém me perguntava, e ainda fui pega de surpresa nos grandes negócios da vida, com grandes empresários, quando eu recebia a pergunta, qual que é o seu maior sonho? E eu sempre falava, meu sonho é ser mãe. Não, estou perguntando sonhos, né, de conquistas. E aí eu não tinha, durante uma época da minha vida. E aí eu estou falando de uns bons 20 anos atrás, né? Falava, nossa, eu nunca parei para pensar, meu maior sonho sempre foi ter filho, né? Desde da infância, brincando de casinha, até a adolescência, era só isso que eu sabia entender como sonho. E é claro que depois vem a vida adulta, né? A maturidade vai nos expandindo horizontes, mas para mim, a maternidade é uma das coisas mais importantes da minha vida. Então, eu vou trazer com muita sensibilidade isso aqui, eu quero que vocês se sensibilizem mesmo, abram o coração para receber as informações, porque Deus nos dá os nossos filhos para que a gente cumpra uma missão na Terra, né? É um grande despertar a gente gerar uma vida e saber que essa vida, esse ser humaninho aí, ele vai reproduzir, ou ela vai reproduzir exatamente quem você é. Então, os nossos filhos, eles são a nossa maior missão da Terra. E aí vem a questão que eu quero entrar, de filhos não são posse, que eu acho que a gente ama tanto, cuida tanto, tem tanto zelo, investe tanto, que muitas mulheres acabam se perdendo nessa questão de posse. E aí, para quem é mãe de filhos homens, principalmente, né? Porque a gente tem que criar os nossos meninos para virarem homens fortes, corajosos, para que eles criem a família deles, e as nossas meninas, para que elas sejam meninas, mulheres, que também entendam o poder da feminilidade e do que é ser uma mulher lá numa vida adulta, né? Para as nossas gerações continuarem aí de uma forma saudável. E refletindo em tudo isso, eu gostaria que todas vocês aqui pudessem ressignificar um pouquinho essa visão de filhos não são nossa posse, eles não são uma extensão de nós mesmas para realizar os nossos sonhos frustrados. Eu vejo muitos pais que acabam colocando sonhos que não conseguiram realizar na conta dos filhos, né? Isso aconteceu na minha família, acontece em muitas casas, desde uma profissão até uma busca de um relacionamento. Então, muitos filhos não conseguem viver a sua própria vida porque acabam, muitas das vezes, querendo suprir a necessidade dos pais. E nós, como pais, né, agora aqui, falando só com mulheres, como mãe, a gente precisa ter muito cuidado, porque eles não são um troféu para a gente exibir, porque eles têm a vida deles. É uma missão nossa construir essa história e deixar que eles possam viver os próprios sonhos. E o que significa tudo isso? Que quando Deus confiou em nós, ele entendeu que nós somos as guardiãs, as lapidadoras, as guias desse diamante, né, que chegou nas nossas mãos. E a nossa responsabilidade é imensa. Então, educar com propósito, amar com sabedoria e formar valores que deixam um legado é algo bem profundo da gente entender, né? Não é simplesmente virei mãe, agora eu cuido, eu lavo, eu passo, faço comida, não. É sobre o que a gente tem para verdadeiramente agregar na vida deles e que diz muito mais sobre eles, o que eles vão se tornar para o mundo através da nossa orientação. Então, pensa uma coisa comigo, mulherada. Se eles não são posse, a gente, o tempo todo, é natural. Mãe, cria, vê a cria crescendo, né? São várias fases do desenvolvimento. Ainda é um bebê, depois é uma criança, depois é um adolescente, depois é um adulto. E é natural a gente controlar.
Só que vai existir um equilíbrio, e precisa existir em nós um equilíbrio, porque se a gente controlar tudo, então, de repente, os nossos filhos viram a nossa posse. Se a gente projetar as nossas expectativas, então eles viraram a nossa posse. Se a gente sufocar, querer que aconteça tudo do nosso jeito, então a gente não entendeu que é uma missão. A gente está fazendo dos nossos filhos a nossa posse. Se eles são a nossa missão, a gente liberta, a gente capacita, a gente inspira, a gente entende que o nosso papel é preparar alguém para viver sem a gente, mas com a nossa essência, com os nossos valores, com a nossa força. Então, é um amor que não aprisiona, todo mundo já ouviu, né? Quem ama de verdade, deixa aí. Quem ama de verdade, quer ver o outro feliz. Mas, na grande realidade das vezes, o que a gente acredita que é felicidade é só o que a gente enxergou de acordo com a nossa vida, com a nossa história. E muitas das vezes a nossa felicidade não é a felicidade dos nossos filhos. É até um pouco doloroso falar isso, né? Mas esse amor que impulsiona que a gente vai desenvolver aqui hoje. Né? Quantas vezes a gente se pega dizendo, meu filho tem que fazer isso. Ou eu quero que o meu filho seja assim, assim, assado. É uma linha muito tênue entre a posse e a missão. E hoje, trazendo essa visão de amante aqui com muito cuidado, com muita cautela, até para não falar algo que vá de contrapartida com algum valor de vocês, até mesmo porque eu acredito aqui que tenha mães muito mais experientes do que eu, né? Mães que já educaram, já criaram, já têm filhos muito mais velhos. Não é sobre a idade dos nossos filhos. Hoje eu vim falar sobre o amor, sobre o valor, sobre a educação. Hoje eu vim falar sobre como o conhecimento liberta. Hoje eu vim falar sobre como um tempo aqui, muitas das vezes, pode abafar os barulhos externos para a gente verdadeiramente valorizar o que é a maternidade, o quão divino, o quão sagrado é a maternidade, o quanto que vocês têm verdadeiramente declarado sobre a vida dos filhos de vocês. Aqui a gente aprende a fazer frases e quantas outras coisas, e entendemos sobre as crenças que nós estamos repetindo o tempo todo. E sim, os nossos filhos vão repetir muita coisa que a gente faz. E nós, adultas, muitas das vezes olhamos para as nossas feridas do passado e enxergamos na onde? Nos nossos pais, não é? Então, é muito delicado falar sobre isso, porque nem tudo que a gente quer que aconteça vai acontecer do jeitinho que a gente gostaria, né? Então, a visão de amante é olhar agora para qual caminho que nós estamos direcionando os nossos filhos. Como a gente pode inspirar a ser um ser humano íntegro, feliz. E aí vem a mudança dessa chave poderosa, certo? Vamos iniciar aqui com uma reflexão, pergunta. Eu quero que vocês peguem um papel e caneta e anotem. Quem não puder, estiver dirigindo, fazendo outra coisa, reflita aqui agora, alguns minutinhos sobre isso. Quem está formando os seus filhos hoje? Você ou o mundo? Aqui não tem resposta certa nem errada, é reflexão, tá? Seu filho aprende pelo que você vive ou pelo que você fala? Aí, quando eu falo filho, né, considerem filho, filha, desconsiderem essa imagem aqui. Saiu errado no slide. Toda mãe gera no ventre. Essa frase é forte. Toda mãe gera no ventre, mas nem toda mãe gera no destino. O que é gerar no destino para vocês? Porque eu acredito que haverão fases da minha vida com o meu filho que vai ser muito desafiadora quando ele começar a me responder, quando ele começar a impor a personalidade dele. Já impõe um pouquinho, né, o bebê. E até que ponto, quando nós somos confrontadas com aquilo que a gente acha que é certo, que a gente quer, a gente continua gerando destino para os nossos filhos? O que você tem vivido de valores? Valores profissionais, valores espirituais, valores no seu relacionamento, no seu casamento.
que hoje, se você pudesse enxergar pela lente dos olhos dos teus filhos, que eles estão entendendo, independente de quantos anos eles têm, tá? Tem gente aqui que já é mãe de marmanjo e tá tudo bem. Inclusive, manda aqui no chat quem tem filho, quantos anos tem, se é menino ou menina, até para eu alinhar minha narrativa. Então, independente de quantos anos, 22 anos, olha só, Deus, ele tem uma menina de 22 anos e um menino de 18, já formou, né? Esse menino e essa menina são adultos. E aí, acho que vale refletir o passado aí também, né? Porque somos nós que ensinamos sobre o que é o relacionamento. Então, se no nosso casamento, se as relações, elas são relações conturbadas, com brigas, com gritos, com discussões, com falta de paciência, a gente está ensinando para eles o que é amar, o que é se relacionar. Se os nossos hábitos não são bons, seja na alimentação, na atividade física, sabe? Às vezes coisas que parecem simples. Porque a gente, como mãe eu falo, a gente muitas das vezes se maltrata na alimentação, né? Cai num doce, mas os nossos filhos não podem. Mas o exemplo é dado através de nós mesmas, né? Então tem muita coisa quando a gente trata de maternidade, quando a gente trata de destino, que dá para a gente refletir aqui, tá? Vou ler um pouquinho aqui. Rebeca, menino, 17, 10 e 6, 3 filhos. Camila, 15 e 8 meses, meninos. A Deus, ele mandou, ela tem medo de casar. A Deus, ele é terapeuta, né? Então, acho que muitas fichas já caem, né? Quando uma filha adulta diz que tem medo de casar. O que ela viu, né, nesse relacionamento? O que ela entendeu sobre o amor? O que ela projetou em relação ao homem? Então, qual é o destino espiritual que você está entregando para a vida dos teus filhos? O que você ensina? E muitas das vezes, talvez, aqui, pode estar assistindo alguma mãe que é mãe de adolescente. E a mãe de adolescente, eu acredito que ela é assim, ela fala o que o filho tem que fazer, e o filho nem sempre ele vai fazer. E é aquela velha que o exemplo arrasta. Então, quando a gente trata de destino espiritual, eu gostaria que meu filho se apegasse mais a Deus. E aí, o que você tem feito, então, para mostrar que você é mais apegado a Deus? Às vezes você faz sua oração, seus votos secretos, tudo escondido. Você não declara para ele o amor que você tem sobre Deus. Então, talvez se você verbalizasse mais, ele ia olhar você fazendo. Isso faz uma diferença tremenda, né? Mas muitos pais têm vergonha, e é natural isso, tem vergonha, porque conversar com Deus é conversar com quem você não enxerga, né? É algo muito íntimo. Eu fiz uma pesquisa que dificilmente as famílias se prostram juntos em oração. Cada um, ainda que existam famílias muito devotas, cada um no seu momento, no seu quarto, na sua conversa, mas juntos é um desafio, por conta da timidez, da insegurança, da falta de tempo, tem várias coisas. Mas olha o poder que nós temos como mãe, inclusive mulher, pilar da casa, de trazer essa sensibilidade também, né, para casa, para a família, para o marido, para o pilar masculino aí da sua casa. A Letícia mandou, meu filho de 5 anos fala que é flamenguista. Eu não gosto de futebol da forma que impõe para as crianças, ainda mais Flamengo. Então, eu quero trazer aqui também como essa lapidação começa em nós. Os nossos filhos, eles não absorvem discursos, eles absorvem atmosfera. O que significa isso, Pri? Atmosfera é o ambiente, certo? Então, eu trouxe 3 pontos importantes aqui sobre a lapidação num ser humano, né? Num filho. Primeiro é o nível físico.
que envolve o nível físico? Nós somos totalmente responsáveis. Estou olhando aqui embaixo que meu celular está aqui, tá, gente? Por desenvolver um direcionamento, uma orientação na alimentação, na segurança, na rotina e no cuidado. Isso é o que faz manter as nossas crianças vivas, né? E aí, se você tem um adulto que até hoje você põe comidinha no prato e tem uma autoproteção, aí você também precisa, eu vou falar disso mais para frente, aí você também precisa tomar cuidado. Aqui eu estou falando da criança, que é totalmente dependente, né? Ainda que exista um desenvolvimento para cada fase, eu vou padronizar tudo aqui para que a gente saia com o esqueleto, tá? Do que é, de como nós, mulheres, formamos essa lapidação dos nossos filhos. Segundo nível é o nível emocional. Então, nós somos responsáveis pelo afeto e pela presença, pela segurança emocional e pela validação. Mulherada aqui sabe muito bem que todas as feridas emocionais, elas vieram pela falta de afeto. A grande maioria delas. Falta de amor, falta de presença, falta de manifestação, falta de carinho, falta de cuidado. Então, aqui precisa cair ficha, porque se nós somos lapidadoras do nível emocional dos nossos filhos, o que você tem feito no seu dia a dia para trazer essa educação emocional, para liberar esse manifesto de amor? Eu vejo muitas mães falando, esse menino, não sei quem ele puxou, não sei por que ele está agressivo. Tudo bem, tem várias vertentes, mas eu reparo como mãe e como mentora de mulheres que têm filhos também, que todas as vezes que nós estamos fora do nosso equilíbrio emocional, os nossos filhos também estão. Eles sentem. E eles sentem muito. E eles sentem tudo. Então, nós somos reflexo, né? Eles não vão absorver os nossos discursos, eles vão absorver as atmosferas. E quando eu trago atmosfera, eu posso falar de ambiente, eu posso falar de energia, eu posso falar de inteligência emocional, eu posso falar do quanto você lapida suas crenças, do quanto você estuda, do quanto você conversa sobre coisas que vão elevar esses 3 níveis aqui dos teus filhos. Então, a aula de hoje é para você não só entender um pouquinho sobre o que eu trouxe como fases, como valores, mas para você entender o que está significando tudo isso para você. Se já passou, se ainda dá tempo, sempre dá tempo, né? Sempre dá tempo. A segurança emocional. O que é essa segurança emocional, mulherada? Uma criança, ela se sente segura emocionalmente quando ela tem amor. Por que muitos bebês, por exemplo, passam passam um tempo com a avó, na escolinha e tal, criança também. E quando a mãe está perto, chora, faz birra. Vocês sabem por quê? Vocês já ouviram, já leram algo do tipo? Sim? Quem aqui já leu ou já ouviu algo do tipo? Levanta a mão. Não? Por quê? Porque nós somos essa segurança emocional deles. Então, quando o bebê, a criança se aproxima da mãe, ela encontra o lugar dela de equilíbrio. Então, aqui eu posso chorar, aqui eu sou ouvida, aqui eu posso ser quem eu sou. Né? Lá fora, não. Inconscientemente, lá fora vão rir da minha cara, lá fora vão me criticar. De fato, aconteceu essa semana algo com o Gustavo que eu pensei exatamente nisso. Como é forte isso e inconsciente para eles, né? O Gustavo é um bebê, tá aprendendo a andar. A gente estava no restaurante e tinha algumas amigas ali e que estavam andando com ele, e ele cai toda hora. Então ele caiu no restaurante, só que eu não estava perto e eu estava vendo. E ele machucou. E aí essa minha amiga pegou ele no colo e ele ficou com o bico assim pela primeira vez segurando para chorar.
E assim, fez uma feiçãozinha de tímido, e aí eu falei, meu Deus, tipo assim, as fases vão vindo, né? Se fosse antes, ele já estava chorando, agora ele está percebendo que o ambiente está trazendo informação para ele também. Então ele segurou. Quando eu peguei ele no colo, que aí eu fui, ele abriu a boca a chorar. Já tinha passado uns 5 minutos. Então, é sobre essa segurança emocional. E é claro que aqui a gente está falando do nosso papel em relação à segurança emocional. Como a gente acolhe, independente de quantos anos tem seus filhos, como que você tem acolhido os teus filhos? Porque talvez o que é besteira para você, talvez você é uma mulher muito prática, talvez o que é besteira para você não é besteira para eles. A forma com que eles sentem vão de acordo com o perfil comportamental também. Então, ser mãe é isso, né? Ser mãe é, inclusive, saber navegar nos perfis comportamentais e falar como eles falam, ouvir como eles ouvem, sentir o que eles estão sentindo. A empatia é algo inegociável, né, na nossa maternidade. E a validação. Então, qual é essa validação aí que a gente está entregando, que vocês estão entregando para os filhos de vocês? Somos viciadas em reclamar e em criticar. É natural. Eu tenho certeza que a gente vê muito mais problema do que valor, benefício na correria do dia a dia. São tantas coisas envolvidas que quando a gente menos percebe, a gente deixa de validar, porque convive. Né? A convivência traz isso, né? A convivência deixa a gente um pouco cega nos valores que as pessoas têm, nas características positivas. Porque nós temos as nossas características positivas e as nossas características negativas, todas nós, não somos perfeitas. A nossa versão boa e a nossa versão ruim, os nossos filhos também têm. Então, se a gente ama, né, a versão positiva que eles têm, como que vocês estão olhando para a versão negativa? Porque eu acredito que grande parte da versão negativa vem de você ou do pai. Vem da mãe e do pai. E como que está essa validação? Como que tá esses elogios, né? Por aí na sua casa, na sua família. E o nível 3 é a questão dos valores. Então, os valores é um princípio que vem de dentro da nossa casa. A gente sabe disso. E os teus valores vão direcionar os valores dos teus filhos. Então, quais são as verdades e as honras que você tem permitido os seus filhos vivenciar com você? Existe verdade? Porque tudo que os nossos filhos veem, eles vão repetir, né? Principalmente numa determinada idade, né? Existe uma idade na fase da criança que a gente pergunta o que ela quer ser quando crescer. Se a mãe é faxineira, respeitando todas as profissões, mas se a mãe é faxineira, ela fala para ser faxineira. Se o pai tem um comércio, fala que quer ser o dono do comércio. Por quê? Porque eles enxergam em nós esse valor, essa honra, essa verdade. Os limites e obediência. Então, colocar limite é extremamente importante no nosso papel, para que a gente veja esse adulto funcional, né? Esse adulto com limite, esse adulto com noção das coisas, e não um adulto sem noção, e não mimizentos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A obediência, ela é algo que a gente lapida nos nossos filhos com os valores que a gente demonstra, e não com o controle, a regra, o estresse. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje nós somos adultas, e quantas de nós passamos por uma educação muito rígida, extremamente, inclusive, às vezes, agressiva, e nós não gostamos daquilo, não é? Eu vivi uma educação extremamente rígida e agressiva, mais alguém aqui viveu? Só que assim, eu honro os meus pais, agradeço porque também teve muitas crenças fortalecedoras que desenvolveu em mim, sou uma mulher forte, sou uma mulher corajosa, só que como equilibrar, né?
é importante. O limite e esse direcionamento. E o terceiro aqui, nível de valor, a fé e o caráter. Sim, nós somos totalmente responsáveis em desenvolver nos nossos filhos o caráter, que é óbvio, o que é caráter, o que é verdade, o que é saudável, e a fé, que é a nossa vida espiritual. Abrir mais a fé individual, a espiritualidade individual, quando ele crescer, ele vai tomar decisões. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de fé, de acreditar naquilo que não se vê. E isso tem a ver com a mulher diamante que está lapidada em você. A fé não tem a ver com a religião. A fé tem a ver com essa mulher desenvolvida em verdade, em coragem, em humildade, em reprogramação de crenças mentais, em visão de valores. Então, qual é o exercício aqui? Vamos fazer um exercício, papel e caneta na mão? Coloquem aí, nível físico. Dá uma nota para você como mãe de 0 a 10. O quanto que você tem participado, o quanto você tem de responsabilidade, tem tido de responsabilidade sobre isso na vida dos teus filhos, o quanto você tem sido exemplo. Nível emocional. Começa a refletir. De 0 a 10. O quanto você tem entregado de qualidade de tempo, de cuidado, de troca, de respeito. O desenvolvimento emocional na vida dos nossos... Gente, eu sempre falo que as emoções, né? Nós somos as nossas emoções. E os nossos filhos são reflexos das nossas emoções. Então, eu costumo dizer que o Gustavo, ele tem... É claro que ele é muito bebê ainda, né? Mas eu declaro todos os dias que vai ser assim. Mas ele tem uma mãe que tem paciência que eu acho que ninguém viu, só ele vê. Uma mãe que tem inteligência emocional, que nunca errou com ele até agora. Uma vez só, gente, que eu perdi a cabeça numa madrugada, e eu dei um grito, e quando eu vi, eu tava dando um grito com o bebê, e aí eu chorei, orei, pedi perdão, porque eu sei que tudo, a forma com que eu falar, o tom de voz que eu usar, a agressividade da minha falta de controle emocional, de repente, vai formar, vai desenvolver esse lado emocional dele. E, óbvio, ele era um bebê, ele não precisava de um grito ali, de uma falta de paciência, ele está expondo as emoções dele também. Então, a consciência faz a gente pausar, dar um passinho para trás e falar, não, peraí, eu estou exagerando nisso aqui. Não tem necessidade de ser tão rígida. Inclusive, mamães rígidas aqui, quantos anos têm os filhos de vocês? A gente já teve todas as idades, né? Os adolescentes, já fomos adolescentes, sabemos, gente, é verídico. O adolescente, ele passa por transformações hormonais absurdas. E talvez você esteja declarando, narrando características, palavras de maldição na vida deles, de graça, só para tirar de você, né? Esse menino não é educado, esse menino não tá fazendo nada direito, esse menino é vagabundo, uma vagabunda, não quer saber de nada, uma bagunceira. Isso também forma caráter, isso também forma valores, isso também forma identidade. Quando na vida adulta ela tiver um problema, ela vai buscar uma terapia, uma formação da mulher diamante, ela vai descobrir, nossa, é que minha mãe ficava falando que eu era vagabunda, só porque eu não, sei lá, fazia alguma coisa que você gostaria que ela fizesse. É uma linha muito tênue, né, entrar nesse assunto, porque a gente precisa educar. Mas a gente tem que tomar cuidado para essa educação não interferir na identidade. Então, olha só, independente de qualquer coisa, a gente ama, a gente lapida os nossos filhos na identidade, em amor, por quem ele é, não pelo que ele faz ou deixa de fazer. A gente precisa aprender a separar isso, que é o grande desafio. Então, se ele faz uma malcriação, se ele faz alguma coisa que a gente não gosta, então
o amor acaba ali, ele já não é mais um menino, uma menina com uma identidade fortalecida? Claro que não. Então a gente ama pela identidade, por quem é e não por quem faz, até mesmo porque nós, como mulheres em Cristo, se a gente for entender da nossa vida, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, e Cristo nunca deixou de nos amar pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Ele sempre afirmou que nos ama por quem a gente é. E nos ensina os valores de viver uma real identidade com Ele. Os princípios e valores com Cristo é tudo que a gente deve ensinar para os nossos filhos, né? Ah, Pri, mas como que eu aprendo tudo isso? O que que Cristo nos ensina? Tá aí o caminho. E ensina a gente a ser paciente, a ter sabedoria, a ser luz em meio às trevas, né? A ser luz. Ensina a gente a ter honestidade, né? Ensina a gente a ter um caráter forjado, ensina a gente a amar, ensina a gente a perdoar. E aí vem as personalidades, as diversas personalidades. Então, independente da personalidade, a lapidação da identidade precisa estar alinhada com os valores, princípios e tudo isso aqui que eu estou falando: verdade, honra, limite, obediência, fé e caráter. Que nota você dá, então, agora para esse terceiro nível de verdade, de valores? Porque aqui, no nível 3 de valores, vai definir quem os nossos filhos serão na vida adulta. Isso é extremamente importante. Dá uma nota aí. Agora eu vou entrar na questão da educação, tá? Educar com propósito. Não estou criando uma criança para hoje, estou formando um adulto para amanhã. Isso aqui é algo que tem que estar em nós, assim, o tempo todo, né? Então, qual propósito você está imprimindo no seu filho? Educar com propósito é entender que, se eu estou formando um adulto para amanhã, eu preciso aprender a desenvolver aqui esses pontos que eu trouxe para vocês. Primeiro, identidade. Seu filho, sua filha precisa saber quem ele é, de onde ele veio, o valor que ele tem. Se ele não souber disso, ele vai buscar validação no mundo. A vida dele toda vai se basear no que as pessoas acham dele. Tá? Então, uma criança sem identidade cresce dependendo da aprovação dos outros o tempo todo. No primeiro emprego, dependendo dos outros. No relacionamento, dependência emocional, dependendo dos outros para tudo. Então, aqui, a gente precisa aprender a desenvolver a identidade dos nossos filhos. Assim como você desenvolve a sua aqui na formação, né? Reprograma as tuas crenças, olha no espelho, reafirma para você quem você é. Às vezes você quer falar que você é linda no espelho, que você é gostosa, que você é maravilhosa, e você não consegue, porque não é aquilo que você está vendo, não é aquilo que você ouviu desde a sua infância. Mas agora você tem responsabilidade de formar uma identidade fortalecida nos seus filhos. E como que você vai fazer isso? Faz esse exercício com os seus filhos. A validação, as afirmações positivas, elas transformam a vida do ser humano no futuro. Então, ainda que você precisa chamar uma atenção, ainda que teve um comportamento ali que saiu fora do que é certo, lembrem-se, não é o comportamento, o que o seu filho fizer tem a ver com o fazer, o comportamento, não é quem ele é. Lembra ele sempre disso. Tirou 0 na escola, colou na prova, foi colocado, levado para a diretoria. Então, as afirmações precisam continuar com um limite. Então, meu filho, você é um menino inteligente. Você é sábio. Você é educado. Você é amado aqui em casa. Você é especial. Você é divertido. Mas o que você fez
não tá certo. O que você fez não vem de um menino inteligente, não vem de um menino. Entende? Então, não é sobre o fazer. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Então, essa identidade forjada através da forma com que a gente faz essa educação acontecer. E, é claro, com limites. Por quê? Porque amor sem limite gera desordem. Limite não é rejeição, limite é proteção. Tudo em excesso desequilibra na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Se você pôr mais sal na comida, ela vai ficar salgada. Se você não colocar, ela vai ficar sem gosto. E aí vem a linha tênue da vida da educação da maternidade, né? Qual é o tempero desse sal? Qual é a quantidade desse equilíbrio que você tem feito? Mães que querem ser amigas o tempo todo, muitas vezes falham em ser autoridade. Então, como mães, sim, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Eu escutava muito, enquanto você morar no meu teto, quem manda aqui sou eu, a tua mãe sou eu, não é? É uma autoridade, é a minha mãe. Ainda hoje, assim, atualmente, minha mãe às vezes vem, e estou falando como autoridade de mãe, é pro teu bem. E como tem um peso, né, a narrativa da nossa mãe. Como tem um peso. Eu acho que se a gente tiver ainda 60, 70, 80 anos, ainda tiver mãe viva e a mãe falar, eu não acho que é certo isso que você faz. Como tem um peso. Ainda que muitas vezes a gente queira viver a nossa realidade, a nossa identidade com Cristo, viver um caminho diferente do que a mentalidade, talvez, da nossa mãe, que a nossa mãe pense, mas como tem um peso. Então, a gente tem que colocar esse limite de autoridade e entender que esse limite não é rejeição. Eu vivenciei muitas coisas com uma mãe que não colocava limite, filho adulto de 40 anos, falando merda em roda de mesa, merda mesmo, tá, gente? Desculpa a expressão, mas assim, falando merda com arrogância, mentindo, e a mãe protegendo uma situação assim. A mãe dando risada, a mãe achando engraçado, a mãe trata uma doença isso, gente, tratando como se fosse normal. E eu vejo muitas mães tratando filhos e filhas como se fossem bebês. A gente tem que tratar, eu acredito, agora eu tenho um bebê, mas o meu filho vai ter a fase que ele vai ter que ser. Cada fase é um jeito de se comunicar. Eu tenho certeza que todas vocês também conhecem mães assim. E muitas das vezes, se essas mães foram as nossas, a gente repete o padrão. E aí precisa despertar alguma coisa aqui. O terceiro ponto é a responsabilidade. Então, nós estamos formando, desde pequeno, os adultos funcionais, vamos dizer assim. Pequenas tarefas, pequenas escolhas, pequenas metas, pequenos hábitos. Porque a responsabilidade, ela constrói maturidade. Fazer os nossos filhos enxergar que a vida nem sempre é sobre ganhar. Vão ter momentos que a gente vai ganhar, vão ter momentos que a gente vai perder. E como a gente está construindo essa resiliência que envolve a responsabilidade. Então, se eu sou responsável por entender as minhas emoções, se eu sou responsável por entender as competições da vida, o ganhar, o perder, o que pode, o que não pode, quanto vale o dinheiro, quanto, sabe, gente? Então, essa responsabilidade em todas as vertentes, a gente precisa desenvolver desde pequenos os nossos filhos, que é muito importante para que no futuro ele tenha uma autonomia real sobre a história dele, sobre a vida dele. Adultos irresponsáveis não tiveram pais que ensinaram sobre responsabilidade. Então, existirá um tempo que até a Camila, que está aqui, que a Camila teve um episódio muito bacana da filha dela, que estavam viajando na praia e ela fez bolinho, né, cara? Bolinho ou bolachinha, cookies, acho, cookies. Cookies para vender na praia. E aí ela... Quer que eu conte? Quero. Eu tenho 7 minutos para entrar numa call de venda, hein? Vamos lá. Tá, em 1 minuto você conta, vai. A minha filha falou que queria 3 festas de aniversário. Não é uma só, não, 3.
Uma para os avós, uma em Quantos anos ela casa tem? e uma do pijama. Aí eu falei, tá bom, uma mamãe e papai vai dar, as outras você paga. E aí, no Natal, ela já tinha pedido R$ 200 e uma carona de presente de Natal, que foi engraçado, porque a carona era para ela poder gastar esse dinheiro. E o que acontece é que a gente falou, tá bom, levou ela no mercado, fez ela pegar desses R$ 200, fazer a compra para ela entender quanto custava a farinha, quanto custava o MM, para ela entender. Só ela estava com 9 anos, foi esse ano. E aí eu ajudei a fazer o cookies, né? Toda a parte de fogão, que é perigoso, e o pai levou ela para vender esses cookies na praia. Então a gente fez ela ter esse desafio, não foi todo o guarda-sol que ela parou. Ela já usou estratégia ali. O que ela fez? Ela pegou e falou. Eu falei, qual foi a estratégia, Anne, quando ela voltou feliz que vendeu tudo? Ah, eu ia onde tinha criança, né, mãe? Porque a criança enche o saco do pai, porque é o que ela faz lá em casa, entendeu? Então foi um baita aprendizado para ela. Muito legal. E daí a Camila mandou mensagem para mim: olha, a Anne vendeu tudo aqui na praia, né? Isso é muito importante. O valor, né, que está sendo desenvolvido nessa responsabilidade. O próximo aqui é a verdade. Então, seja uma mãe que fala a verdade. Vou repetir. Por quê? Porque mesmo quando dói, os filhos precisam confiar na sua palavra. Isso é bíblico. Lá em Provérbios, não sei onde está escrito, né, que a gente ensina as crianças no caminho em que ele deve andar. E existem mães que estão negligenciando a verdade para o filho não chorar, para o filho não sofrer, para o filho não saber. E isso vai te prejudicar e vai prejudicar ele lá na frente. Para o filho te amar mais, você fala a verdade. E as mães estão fazendo ao contrário. Para ele não se decepcionar, para ele não ter que enfrentar uma dor, uma situação, a mãe acaba mentindo. E, gente, não existe mentirona e mentirinha. Se a gente educa os nossos filhos desde criança, assim, o que é verdade, o que é certo, o que é sim, o que é não, a gente cria adultos verdadeiros com as próprias emoções no final das contas, verdadeiros com as próprias dores lá na vida adulta. Então, os filhos precisam confiar plenamente na nossa palavra como mãe, porque mãe é autoridade. A mesma mãe que põe limite é a mesma mãe que fala a verdade. A mesma mãe que fala a verdade é a mãe que desenvolve a identidade. A mesma mãe que desenvolve a identidade é a mãe responsável pela responsabilidade. E tudo isso está envolvido na formação dos valores que a gente falou nos slides anteriores, tá? Então, o seu filho ele vai repetir mais do que ele vê, do que ele ouve. Então, se você vive com fé, vive na fé, ele aprende. Se você honra, é honra. Se você dá honra, ele aprende a honrar também. Quem que você está sendo dentro da sua casa quando ninguém vê? E aí, reflita sobre esses pilares. Talvez nem você saiba a sua real identidade. Talvez você está sofrendo e é muito normal, porque você não sabe se você é uma boa mãe. Você não sabe se você está pondo o limite certo, o limite errado. Você não sabe se você está cobrando demais, se está cobrando de menos. Você não sabe até que ponto você deveria ter ido, ou que você foi, ou que você fez, ou que você... Por isso que eu digo que a gente se desenvolve para a gente desenvolver o outro. Todas vocês que estão aqui, parabéns por estarem aqui, tendo filho ou não tendo filho. E não só nessa aula sobre o pilar filhos, mas em todas as aulas da formação. Porque o desenvolvimento da formação da mulher diamante é te desenvolver pessoalmente e profissionalmente. E a gente fala de 11 pilares e de 22 características que uma mulher diamante precisa ser lapidada. E com certeza, você sendo uma mulher melhor, você vai ser uma mãe melhor. Às vezes nem sempre você vai ter um comportamento que você gostaria, mas opa, eu tenho a rota. Opa, eu tenho o caminho de volta. Eu tenho consciência. Eu sei que isso aqui não tá legal. Né? E é isso que faz toda a diferença na nossa vida como mulher, como mãe e principalmente dos nossos filhos também. Agora, o próximo ponto importante que eu trouxe aqui, desse discernimento da maternidade, é sobre o amor. Amar com sabedoria. Então, amor sem sabedoria pode ferir. Nem tudo que a criança quer, ela precisa. E quando a gente traz
que o amor que lapida não é o que mima, mas é o que prepara. E para a gente cumprir essa missão, para a gente amar com sabedoria, não é qualquer amor. Não é um amor que diz sim para tudo, que evita confronto, que tira os obstáculos do caminho. Esse amor que não confronta nada é o amor que mima, que muitas das vezes fragiliza os nossos filhos, que cria adultos desesperados para a vida. E a mulher diamante aqui, ela é a mulher que entende sobre o que é a lapidação do amor. É o amor que ensina limites, que a gente falou, é o amor que permite frustração, que encoraja a superação, né? Então, eu treino muito o Gustavinho, desde já, eu treino muito. Então, ele se frustra todo dia, né? Quando ele cai, ele se frustra quando ele quer pôr a bolinha dentro de alguma coisa e a bolinha não cabe. E é muito engraçado, porque daí, quando eu tô na minha mãe, a avó, né? A avó não quer que o neto sinta nenhum tipo de frustração. E aí ele dá um chorinho, ele faz, minha mãe já vai. Eu falo, tudo bem, é vó, tem papel de vó, mas aqui em casa não, aqui ele vai chorar, ele tem que saber expor as emoções dele também. Ele vai tentar, ele vai cair, ele vai levantar. Às vezes eu acho que eu sou até rigorosa pela idade que ele tem, sabe? Nesse sentido, mas eu sou treinadora de mentalidade, eu acredito que a gente treina a nossa mentalidade para tudo na nossa vida. Então, esse treinamento até de amar. Tem muita gente que fala assim, mas amar é um sentimento, Pri. Claro que é também, mas amar é uma decisão. Independente se esse amor é para filho ou para qualquer outra coisa, amar é uma decisão. Eu decido amar meu filho quando eu largo meu celular e falo que o foco é ele. Eu decido amar o meu filho quando eu falo não. Ontem, na hora do almoço, ele queria comer apontando para a fruta, era na hora do almoço, porque ele viu a fruta. Ai, coitado, vai ficar com vontade, minha mãe. Vai dar a frutinha. Mais tarde dá o almoço. Não, é hora de almoço, ele não vai comer a fruta agora. Ai, mas ele não entende. Entende tudo. O bebê não pode isso aqui. Não pode, é depois. E ele entende tudo. Então, tudo isso é uma autorresponsabilidade da nossa parte também, né? Eu tô falando do meu exemplo do meu bebê, mas você tem seu filho aí de 18, de 20, de 30, que talvez está pedindo dinheiro emprestado para você, e você não sabe falar não também. Às vezes tem situação na sua vida aí, com essa criança da adolescência, que você tá virando Uber dos seus filhos e você não sabe pôr limite, você não sabe porque fica frustrado, você não vai em todas as festas com os amigos. Então, assim, cada fase aí você vai ter que despertar em você essa dor que tá gerando em tudo que a gente tá falando aqui, combinado? E amar com sabedoria envolve aqui esses pontos que eu trouxe. Então, olha só. O erro 1 de quem? Da mãe que não ama com sabedoria. Compensação. O que é esse erro? A mãe que tenta suprir a ausência física ou emocional com excesso de presentes. Gente, objetos não substituem presença. Não, nunca vai substituir. Ah, mas você tem uma escola cara, você tem tudo que você quer, você tem a roupa do ano, você tem todos os brinquedos. Os seus filhos não vão lembrar disso. Sabe o que vai lembrar? O que eles sentiram com você. O que eles viveram com você. Alguém me contou que fez uma experiência aqui, fez uma pergunta, não sei quem foi, fez uma pergunta para não sei se eu vi em algum lugar. Um amigo meu me contou que ele dá de tudo para os filhos dele, tem 3 filhos. E ele é separado também, e ele que cuida das crianças. E aí ele dá de tudo para os filhos, paga a escola mais cara, enfim, faz de tudo. E aí ele disse que fez um exercício lá na hora do jantar e falou assim: qual foi o dia mais feliz que vocês estiveram com o papai? E aí um levantou a mão e falou: nossa, pai, foi aquela vez que a gente foi, não sei aonde, você comprou a figurinha, não sei o que, da Copa passada, e a gente ficou a tarde inteira colando a figurinha. E aí o outro falou, um dia que a gente foi na sorveteria. Aí ele falou, foram coisas que eu não gastei dinheiro, Pri. Foi o que mais me chamou a atenção. Então, olha só, que interessante, né? Muitas das vezes, nós achamos que amar é dar tudo do bom e do melhor. Bom, se a gente tiver, né, essa condição, que bom. Mas talvez nós estamos negligenciando o nosso tempo de qualidade, querendo compensar. Os nossos filhos precisam de manifesto,
de amor e carinho, de estar junto, né, de conversa, de dar risada, enfim. Os objetos não substituem presença. Erro número 2, falta de correção. Então, acreditar que amar é nunca dizer não, tá errado, não é sabedoria amar com sabedoria. A correção é uma das maiores provas de amor e proteção. E sabe onde as mães mais erram na educação, né? Não porque não. Não porque eu não quero e pronto. Não porque é não e chega, nem mais um pio. Eu acredito que as mulheres da atualidade agora, as mães mais novinhas, assim como eu, que tem essa oportunidade, né, de ter conteúdos assim, a gente está mudando um pouco isso, mas sempre foi assim. E ainda existe mãe assim, mãe que está sem paciência. E a correção, ela vem com uma explicação. A gente precisa se colocar no lugar dessas crianças. Então, imagina que hoje você bate numa porta de um emprego e uma pessoa abre a porta ali e fala assim, não, não preciso de você. Por que não? Você não se sente confrontada? Você não se sente chateada? Você não fica triste com a falta de explicação, com tanta coisa na vida? É um exemplo só, né? Mas isso nos relacionamentos, nas amizades. Se alguém te rejeita, se alguém faz isso com você, esse não é não, dói, machuca. Isso não é amar com sabedoria. Então, é não porque não. É sim porque sim. O terceiro ponto é a projeção. Eu acredito que aqui é um dos mais importantes, essa projeção. Transformar o filho na sua extensão de dor ou frustração. Gente, os nossos filhos, esses dias eu até me corrigi, porque com tudo que eu passei, eu estava falando, tipo, por amar tanto, eu estava falando, nossa, o Gustavo veio assim para me completar. E ele veio mesmo para me completar, para me transbordar. Mas eu estava vendo que eu estava indo para um caminho meio que de cura, sabe? E os nossos filhos, eles não nasceram para curar a gente. A gente se cura com eles, com toda certeza. Mas transformar os nossos filhos numa extensão da nossa dor, ele veio para viver a vida dele, ele veio para viver a história dele. Eu posso curar todas as minhas feridas com o amor que eu entrego para ele e com o amor que ele me entrega, mas eu preciso tomar muito cuidado com a palavra projeção, porque existem mulheres que projetam nos filhos a relação com o esposo, existem mulheres que vivem papéis inversos. O marido deixa de ser marido e o filho passa a se estar no lugar do marido, e aí eu não estou falando fisicamente, tá? Acessem emocionalmente isso. Então, muitas mulheres colocam o filho na frente do esposo, e isso a gente sabe que é inversão de papéis, né? É sempre a mulher, o esposo e depois o filho. Então, existem várias projeções que a gente pode fazer aqui, de forma errada, sem sabedoria. Então, talvez, por exemplo, numa maternidade, você deixou de viver um sonho teu, você deixou de fazer alguma coisa porque você precisou cuidar do teu filho. E se você não tomar cuidado com as suas narrativas, você vai fazer o seu filho levar uma culpa para o resto da sua vida, porque você projeta nele uma falha nos teus sonhos, uma falha na sua vida financeira, uma falha na sua vida até espiritual, de repente. E, gente, eu tô falando tudo isso porque eu tenho vivido muita coisa. E eu que sei disso, treino minha mentalidade, às vezes eu me pego, né? Esses dias eu me peguei falando, não consigo mais ir para a igreja, porque ele não para, eu vou acabar me afastando de Deus desse jeito. E aí, na hora, eu falei, meu Deus, ô língua, né? Que fala sem pensar. Daí vai, corrige, fala, meu Deus, não vou projetar no meu filho. Se ele faz bagunça, ele está vivendo a fase dele da bagunça. Eu tenho que ir para a igreja e saber me comportar com isso, e não projetar nele, transformar nessa extensão nele. Ele vai ouvir, ele vai sentir. E por último, é a superproteção. Tá? Então, esse erro aqui, ele é terrível. A gente sabe que a superproteção tira os adultos do caminho do milagre, muitas das vezes. A mãe que protege de tudo não prepara o filho para nada. A mãe que protege de tudo, que não quer que o filho sinta a realidade que precisa sentir, é a mãe que
é o filho que lá no futuro vai se frustrar com um monte de coisa, não vai saber lidar com um monte de coisa. A proteção, a superproteção, né, a proteção exacerbada enfraquece o ser humano, e a gente precisa aprender a desenvolver filhos com força, que tenha força, porque senão a gente não prepara os nossos filhos para nada, certo? Então, existem desafios que eles precisam viver e que são de competência só deles. Existem fases, momentos da vida que eles precisam viver e que é importante para eles, certo? Isso aqui eu aprendi muito na minha realidade com meu pai. Meu pai e minha mãe nunca foram super protetores. Eu acho que eles até falharam, podia ser um pouquinho, né? Eu acho que eles poderiam ser um pouquinho, mas não, sempre foi muito rígido, né? Então, muito rígido também. Aquela falta de equilíbrio aqui que eu falei aquele momento. Então, existe a proteção que é necessária e a rigidez que é necessária em equilíbrio. Mas eu vivi essa zero super proteção, né? E muitas das vezes eu senti necessidade de ser protegida. Tanto que eu fiz uma terapia com biomagnetismo, e que eu não sei se vocês já ouviram falar, colocam-se ímãs no corpo e vai buscando, desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, o nosso corpo responde onde que houve uma ferida emocional, onde que alojou nos nossos órgãos uma ferida, alguma coisa. E eu fui lá, né, descobri, que eu adoro descobrir um tanto de coisa, e eu fui lá descobrir. E aí o que mais deu, desde quando eu estava na barriga da minha mãe até a minha vida adulta, era a dor da falta de proteção. E aí depois veio a minha gestação, na minha gestação inteira eu sofri sobre falta de proteção. Olha como a gente repete sem a gente perceber, né? Sem a gente saber inconscientemente. Então, que a gente aprenda aqui nessa aula que cada narrativa, cada ponto, cada pilar que eu venho falando aqui, que você consiga aí no seu momento, no seu dia a dia, refletir nas suas escritas aí, verdadeiramente se entregar, né, conseguir colocar para fora isso, porque é muito importante. O autodesenvolvimento, já diz, né, autodesenvolvimento, você é responsável pelo seu autodesenvolvimento. Nada que eu fale aqui vai trazer tanto sentido para você quanto o que você ouvir, colocar no papel e querer desenvolver esse ponto, querer refletir esse ponto, querer trazer exemplos da sua vida, querer navegar, né, no seu momento de descanso, de pensamento, porque é libertador, né? Quando a gente para aqui para ouvir, para entender, a gente desenvolve, querer, por bem ou por mal. Eu costumo dizer, uma vez que a nossa cabeça se expande, ouviu, entendeu? Não vai mais voltar para o tamanho original. Agora, o que você vai fazer com esse barulho, aí já é um problema teu. Aí vem da sua autorresponsabilidade. Então, tudo aqui que a gente falou sobre o pilar dos filhos é um reflexo teu, é um reflexo do seu desenvolvimento, é um reflexo do quanto você está disposta, porque não adianta a gente não tem receita, né? Não tem receita de bolo para educar filhos. Mas existe um direcionamento. Até uma receita de bolo não feita vira apenas um papel escrito. Antigamente tinha, né, aquele caderno com um monte de receita de bolo. E aí, às vezes, nem fazia aquelas receitas. Fazia sempre a mesma, aquela que já sabia de cabeça. Né? Minha avó era assim. E, mas, avó, por que você coloca tanto aqui? Tem um caderno inteiro. Porque a vizinha que passou essa receita é um bolo muito bom. A fulana que faz. É o bolo da Maria, é o bolo. E acredito que a maternidade, ela é muito parecida com isso. Sabe por quê? Porque é o jeito que a Priscila cuida do filho, é o jeito que a Deuseli cuidou, é o jeito que a Betinha cuida, é a forma com que a Rebeca entende, é a forma com que a Helenice cuida, a Camila, a Joyce, a Letícia. E hoje em dia, é a forma com que as redes sociais impõem, é a forma com que a autoridade ali, master de maternidade, falou que tem que fazer. E aí você começa a se perder na sua identidade. Quem eu sou como mãe? Acho que eu sou uma péssima mãe. Porque se eu trabalho
eu não estou dedicando meu tempo para os meus filhos. Se eu não trabalho, eu estou frustrando os meus sonhos. Se eu deposito o meu tempo nos meus filhos, eu deixo de depositar o meu tempo no meu autocuidado. Se eu foco muito em mim, eu estou deixando os meus filhos de lado. Quanta culpa, né, essa maternidade traz? O que é certo, o que é errado? E eu quero finalizar essa aula falando que não existe certo ou errado. Aqui a gente tem uma orientação, pilares importantes que acredito que vale a gente entender. A gente falou, então, dos 3 níveis que a gente forma uma criança. A gente falou aqui quais são os erros para a gente amar, amar do jeito certo, amar com sabedoria e não errar. A gente falou aqui, mais para cima, alguns pilares para a gente educar com propósito. E isso tudo, eu acredito, que é pouco, perto da grandiosidade que o maternar, a grandiosidade que é trazer um filho para o mundo. Uma vez que a gente tem consciência, a gente precisa colocar em prática algumas coisas. Então, se hoje você sair daqui entendendo que uma coisa aqui, uma coisa ou outra você vai colocar em prática, já está de bom tamanho. Se hoje caiu uma ficha e você identificou que você não respeita os teus filhos, que bom. O que você vai fazer para respeitar? Se caiu uma ficha aí, você sentiu vontade de mandar um SMS, ó, voltei nas antigas, um WhatsApp dizendo, filho, eu te amo, filho, você é importante para mim, filho, você foi a maior riqueza que Deus me deu. Você sentiu vontade de validar, de elogiar? Faça. É bom, você saiu daqui já com uma ação, você saiu daqui já mudando alguma coisa nesse pilar. Esse encontro semanal, cada encontro tem um propósito. O de hoje era falar sobre um dos 11 pilares, que é filhos. E não é para você usar isso como uma aula. Não, isso aqui não é uma aula. Isso aqui é um momento que você tem com você para se enxergar e entender como que você está nesse pilar, que nota que você está se dando nesse pilar. Você está aqui ao vivo ou você está aqui assistindo essa aula gravada porque chegou até você esse vídeo para você parar e olhar para esse pilar. Porque senão o botãozinho do automático fica ligado e quando vê seu filho já vira um adulto e você vira mãe chata, sogra chata. E, ai, eu não quero ser sogra chata não, gente, pelo amor de Deus. A sogra que não quer, que nem o filho não quer convidar para ir para casa, que os filhos não querem que deixar os netos porque é neurótica, porque grita, porque é super protetora, porque... Então, olha só a oportunidade que todas nós estamos aqui, né? Vai ter gente aqui de 20 anos que vai assistir essa aula, e vai ter gente aqui de 70 anos que vai assistir essa aula, que ainda haja tempo de mudar o que precisa ser mudado, porque essa mensagem não vem à toa, né? Esse encontro, ele não vem à toa. Então, maternidade é um espelhamento de crenças e padrões, de traumas e curas, de cultura e valores, de estrutura moral. Se seu filho repetisse sua vida inteira, você teria orgulho? Se o seu filho repetisse a sua vida inteira, você teria orgulho? A minha vida inteira eu não teria orgulho, gente. Parte dela eu teria orgulho, mas a minha vida inteira não. O maior legado que você pode deixar não é o seu patrimônio financeiro. Não é o seu patrimônio financeiro. Eu vejo pessoas, eu vejo adultos milionários sem amor de pai e mãe, sem direcionamento de mãe, frustrados, perdidos. Às vezes nem perdidos, de repente, em drogas, nada, mas perdidos emocionalmente, perdidos. Frustrando famílias, se frustrando na vida profissional. Eu estava com um processo de coaching com uma mulher, ela era minha coach, eu era coach dela, e ela tinha uma questão muito forte com a mãe dela, muito forte com a mãe dela, e eu comecei a estudar tudo sobre essa questão forte com a mãe, que ela não conseguia quebrar, ela não conseguia romper, ela não conseguia suportar ver a foto da mãe dela no WhatsApp, durante uma vida inteira, gente. Não era um negócio de uma briguinha, não.
era assim, anos, 20 anos que não falava com a mãe. E uma mãe também que estragou bastante a vida dela, mas ainda assim a gente estava tentando liberar o amor e o perdão, né? Para ela conseguir ir para frente. E quanto mais eu estudar, e o problema que ela veio até mim era um problema financeiro da empresa. E quanto mais eu estudava sobre o relacionamento com a mãe, eu via sobre a parte financeira, quais são as conexões que a parte financeira tem com a mãe. Quando a gente não enxerga na nossa mãe, essa mãe que é a mãe, né, que veio para maternar, que veio para trazer a visão da vida, do mundo e tarará. As frustrações são diversas, podem ir em vários pilares da vida, mas na parte financeira é muito pesada, não sei se vocês já ouviram sobre isso. Já, Betinha? Quer agregar? Não é da minha área, quer agregar um pouquinho sobre isso? O Pri, só depois que eu trabalhei a dor com a minha mãe, é que eu consegui fazer transição de carreira totalmente. Porque eu trabalhei, que eu tinha ali uma honra à história dela, de que ela não prosperou. Então, o medo me travava muito na questão profissional e financeira. Prova disso, depois que eu liberei a parte que eu saí de ser professora, que eu fui literalmente só psicóloga, que é que meu rendimento aumentou. Sim. Então, tinha muito a ver ali com o financeiro, com o profissional. Minha mãe, até hoje, não é aposentada. E ela... Por quê? Porque ela deixou a parte financeira para cuidar dos filhos. E foi logo quando ela estava grávida de mim, que ela deixou de trabalhar. Então, foi uma opção dela? Nem muito. Por quê? Porque meu pai era muito controlador. Então, o meu pai é que decidiu por ela. Ela deixou-se ser decidida pelo meu pai. Então, foi só quando eu trabalhei essas questões é que liberou aí. Então, é muito real isso. E é claro que tem a parte com o pai também, né? Mas a gente está falando da mãe aqui hoje, então a mãe, ela ela tem desde desde quando a gente estava na barriga dela, ela tem uma referência muito forte para nós. Então, vamos aproveitar, né? Que essa deixa aqui que a gente falou, quem aqui precisa liberar um perdão para a mãe, quem aqui precisa desenvolver aí essa questão, romper alguma coisa com a mãe, aproveita esse momento, aproveita essa aula, finaliza essa aula, entrega, faz uma oração, escreve uma carta para sua mãe, se você não consegue, de repente, né, falar as coisas que você pensa, mas as feridas presas, engessadas, né, com a mãe, com as nossas mães, ela é muito forte. Justamente pelo que a Betinha falou, é uma fidelidade sistêmica, é honrar a história da minha mãe, e aí, seja ela boa ou ruim, é inconsciente, certo? O maior legado não é o patrimônio financeiro, é a estrutura emocional, espiritual e moral que você constrói nos seus filhos hoje. Assim como eu acredito que Deus confia em nós para gerar, né, para essa divindade que é nossos ossos se espaçarem, a gente viver algo assim surreal, uma transformação no nosso corpo, e tudo aquilo que a gente sabe que é lindo de ver na questão da maternidade, eu acredito que ele nos convida para fazer diferente. Ele nos convida exatamente para fazer o que ele faria em nós, o que ele faz em nós todos os dias, né? Porque Deus não nos promete riqueza, né? É muito bom. E eu acredito que ele abençoa, mas ele não fala se você for fiel a mim, se você for uma boa mulher, se você não errar, não pecar, não falhar, eu vou te dar o carro do ano, eu vou te dar a viagem. Não, ele te promete outras coisas sobrenaturais, né? Ele te promete desenvolvimento de dons e talentos. Como assim? Desenvolver a falta de paciência que você não tem, ele te promete. Não é? Ele te promete, se você conseguir segurar eu tô falando para vocês, parece que eu tô falando para mim, gente, hoje, né? Se você conseguir segurar a tua língua para ter paciência com as coisas, com o meu processo, eu vou te dar esse dom, eu vou te dar esse talento, só que você tem que fazer a sua parte. Aí você não faz, daí você vai perdendo mais ainda a paciência, não é? Então é para tudo.
Assim como, então, ele nos confia tanto para os nossos filhos, ele confiou que nós somos essa estrutura emocional, espiritual e moral que a gente constrói neles, certo? E se você está aqui, já olhou para sua história e falou, caraca, né, meus filhos já estão tudo adulto, como eu falhei, como eu errei, e agora perdi. Não, não perdeu não, você está aqui, esse tempo é teu, esse tempo é valioso, esse processo é teu, ainda dá tempo de mudar. Eu costumo dizer, enquanto a gente respirar, a gente tem a oportunidade de recomeçar todos os dias da nossa vida, dá para ser diferente, dá para ser uma avó diferente, dá para ser uma bisavó diferente, dá para ser uma mãe diferente, sempre dá. E aí essa tarefinha vai ficar como tarefa de casa. O que você precisa mudar hoje? Eu vou fazer uma gravação e colocar na plataforma como a tarefa de casa, que é o desafio da semana, tá? Para as meninas que estão dentro da formação, eu vou mandar no grupo, então não precisa preocupar em escrever as perguntas agora, tá? Então, as mudanças são os exercícios que vocês vão refletir para a semana. E para a gente finalizar, filhos são flechas, mas a direção dessa flecha depende de quem segura o arco. É bonita essa frase, né, gente? Filhos são flechas. Flecha a gente solta para o ataque, né? Para sair. Só que a direção dessa flecha depende de quem segura o arco. E a mãe, ela tem esse poder. É a mãe que é o arco. É a mãe que é o suporte. É a mãe que é o esqueleto. É a mãe que... Para que o filho recorre sempre, né? Existem fases que ele recorre para os amigos. Quem nunca, né, gente? Numa determinada idade, a gente quer ficar distante dos pais. Aí depois a vida a gente vai ficando mais velha, casa, tem filho, tudo que a gente quer é voltar para casa dos pais no final de semana para jantar ou ter esse acesso de volta. A grande maioria é assim, né? Então, esse arco aí somos nós, né, que seguramos esse arco. Então, ser mãe não é apenas gerar, é preparar alguém para viver sem você, carregando a força e o brilho de um legado inabalável. Afinal, nós geramos para futuras gerações, para os nossos filhos terem famílias lindas, provedoras, mulheres sábias, mulheres inteligentes, homens sábios, homens inteligentes. Se a gente falhar nesse processo, nós somos responsáveis até pelas escolhas que eles têm. Isso é muito pesado, gente. É que a gente não vai entrar nesse tema, mas nós somos responsáveis. Eu passei quase uma década mais, quase 2 décadas, procurando alguém que o meu pai amasse. E que fosse para eu ser amada pelo meu pai. Eu projetei todo o amor do meu pai nos meus relacionamentos. E por esse motivo, acredito eu, depois de muitos anos de estudos e terapia, eu fui, quase todos os meus relacionamentos eu fui traída. De pessoas, homens que me amaram muito, gente. Me amaram muito, assim. Mas eu fui traída. Abandonada. E eu ainda acredito no amor. Eu ainda acredito que curar as feridas sempre... Isso aqui sempre vai trazendo mais fôlego de vida para a gente enxergar onde a gente quer ir, né? Então... Sabe o que a gente falou sobre essa projeção de estender o sonho da mãe ou do pai no filho, estender a frustração? Então, muitas das vezes para a gente ser aceita, e aí para os nossos filhos, no caso, serem aceitos por nós, se a gente não souber tomar cuidado com isso, eles vão fazer exatamente isso. As escolhas que eles tiverem, muitas das vezes, não vão ser porque eles querem, mas para não decepcionar a gente. O futuro deles, muitas das vezes, vai cair na nossa conta, né? E é frustrante, querendo ou não. Sabe por quê? Ainda que vocês tenham filhos muito decididos. Ah, não, com meu filho isso não acontece. Meu filho é pirracento, ele tem personalidade forte. Uhum. Eu, Priscila, sou desenrolada, a vida inteira fui desenrolada, era a ovelha negra da família, batia de frente com o meu pai em tudo, que eu não acredito que eu não queria, que eu queria, e aqui e aquilo. A vida é minha, sou independente. Desde os 8 anos eu tinha dinheiro, nunca pedi R$1 para o meu pai para nada, apesar de meu pai ter pago a escola a vida inteira.
Se eu queria ir na farmácia comprar um desodorante desde quando eu tinha 10 anos, era com o meu dinheiro, e eu gostava dessa independência, porque essa independência me fazia até não ter que entrar na rigidez dele, do que pode e o que não pode. E aí, lá na vida adulta, com toda essa personalidade forte, eu fui me identificar que no meu pilar relacionamentos, eu passei a vida inteira projetando homens no meu pai, para ser amada pelo meu pai, para ser aceita pelo meu pai. Inconscientemente, descobri uma ferida de rejeição gigante, que meu pai gostava mais da minha irmã do que de mim, só que nada era consciente. Quando tinha brincadeiras em família, eu falava, nem ligo que ele goste mais da Vanessa, que é minha irmã. Tudo bem, nem ligo, não tenho ciúmes, não. Quando eu descobri a ferida, eu comecei a ter ciúmes. Olha que maluco. Quando eu descobri que aquilo me doía, aí começou a doer muito. Porque a ferida, quando ela abre, né, para curar, primeiro vai ter que dar uma mexida ali. Então, não fujam das feridas de vocês. Mãe que está aqui, primeiro se cure para que você consiga curar os teus filhos. É muito importante o processo de cura, né? Somos totalmente responsáveis, então. Bom, para quem é minha mentorada aqui, muito obrigada pela sua participação. Amo que vocês venham ao vivo. E para quem não é minha mentorada e está aqui ao vivo, eu quero te fazer um convite especial. Vou compartilhar uma tela. Nós estamos na última turma da formação ao vivo e eu quero entregar um presente para você, um convite muito especial. Hoje você experimentou um pouquinho do que é a formação da Mulher Diamante. E eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Se hoje você sente que você está presa em algumas feridas, em alguns padrões, se você sente falta de clareza na sua vida, dificuldade em equilibrar vida profissional, financeira, pessoal, se você acha que você precisa de um recomeço, enfim, se você precisa de um despertar pessoal, profissional, emocional e espiritual, eu quero te convidar para entrar na formação. Faltam 2 meses para a formação finalizar. Com os encontros ao vivo, será o último do ano. Não sei se ano que vem eu vou fazer. Essa formação vai continuar sendo vendida para sempre, acredito eu, gravada, mas aqui a grande chance é para você vir e aproveitar as aulas ao vivo ainda nesses 2 últimos meses, tá? Eu vou já pular aqui, porque para a gente ganhar tempo, tá? Eu tenho vários bônus e presentes para quem entrar na formação hoje, tá? Você vai ganhar 1 ano de comunidade, você vai ganhar um pack de aulas gravadas na plataforma, você vai ganhar esses encontros ao vivo, grupo no WhatsApp para tirar dúvida, vários bônus exclusivos que aconteceu no lançamento da formação, que dava um total de R$ 7.400, você vai ganhar de presente. O valor original da formação, para todas as minhas mentoradas que entraram e estão aqui, sempre foi R$ 1.499, tá? Mas hoje, eu estou fazendo uma oferta exclusiva para você entrar e ainda dá tempo de participar ao vivo, por R$ 147. Gente, é inédito, eu nunca fiz isso, tá? Já fiz uma outra oferta numa Black Friday, mas não chegou nesse valor. Então, isso aqui é surreal. É para você entrar mesmo. E eu acredito que você está aqui, você não está à toa. Existe sempre uma atmosfera a favor, né? Existe sempre uma comunhão também em relação à vida espiritual de mulheres que precisam estar aqui. Até mesmo porque todo o meu chamado é uma obediência a Deus com mulheres. Então, se você está aqui, pensa bem, diz um sim para você, não é para mim, é para a sua vida, é para suas escolhas, enfim, é para essa mulher que precisa ser despertada como uma diamante. E eu tenho certeza que aqui é o lugar melhor para você vivenciar com essas outras mulheres maravilhosas que estão aqui também. Por R$ 147, ou você pode... Ah, Pri, mas não tem. Tem sim. 12 vezes de R$ 15, gente. Isso aqui é uma blusinha que você deixa de comprar, você dividir 147 por 30 dias, um café que você não toma na rua, enfim, uma pizza a menos no sábado, ainda além de tudo, você vai emagrecer e vai ficar mais feliz emocionalmente e espiritualmente, tá? Para quem está assistindo gravada, eu vou colocar aqui embaixo esse link. E para quem está aqui ao vivo, eu vou pedir para você não sair para tirar todas as suas dúvidas e eu vou enviar aqui no chat. O link está enviado no chat, eu vou ficar aqui, vou finalizar a gravação para você tirar todas as suas dúvidas comigo. Então, para todas vocês que participaram, um beijo e até o próximo encontro.
parar de gravar aqui.